Você usa protetor solar? Você sabe a importância de usar protetor solar? Sabe o significado daquelas siglas que tem no rótulo dos produtos? Sabe como escolher o seu protetor solar através dos numerinhos e das siglas que tem? Se você não sabe dessas coisas ou se tem dúvida e quer aprender mais um pouco, vem comigo, vamos assistir esse vídeo que eu vou explicar tudinho para você. Olá, vamos falar sobre protetor solar? A fotoproteção não é um tema tão simples quanto parece. A nossa pele é a primeira barreira física de proteção do nosso corpo, mas mesmo agindo como um obstáculo para a maioria dos perigos, ela também sofre, por exemplo, com a ação da radiação solar. A exposição excessiva ao sol, principalmente num país tropical como o Brasil, em uma cidade como Cuiabá, que nós temos um sol para cada habitante, nos traz muitos problemas para a pele, como fotoenvelhecimento, que eu tanto falo, e até mutações genéticas que levam ao câncer. Em pleno século XXI, muitas pessoas ainda sentem vergonha em tirar dúvidas sobre protetor solar, ou simplesmente não acham necessário usar. Muitos não têm condição realmente de comprar um protetor, mas a maioria age por falta de informação sobre como usar, como reaplicar, se deve reaplicar ou não, ou qual FPS escolher. A fotoeducação é muito importante e nós, profissionais de saúde que atuamos na estética facial, temos que usar nossos meios de comunicação para contornar essas limitações e explicar para os nossos pacientes o modo correto de uso, a reaplicação, o tempo de exposição ao sol de cada protetor, a melhor composição de filtro solar para cada um, de acordo com a finalidade que cada um precisa, além de outros métodos de fotoproteção que nós temos. A gente tem ainda que agir de forma que facilite ao máximo para os nossos pacientes o uso dessa ferramenta tão importante que é o protetor solar. Então, como diz minha filha Olivia, bora lá? Existem três tipos de fotoproteção: a tópica, a mecânica e a oral. A gente não vai falar da oral hoje, tá? Vou deixar esse assunto para um outro vídeo. A fotoproteção tópica é essa que eu tô falando, feita com o uso do protetor solar, que pode ser encontrado como emulsão, óleo, gel, aerosol, bastão, loção, entre outras formas. Se usados de forma correta, os protetores solares são capazes de reduzir significativamente a incidência das doenças na pele. Mas guardem essa parte que eu tô falando, se usados de forma correta. Outra forma de fotoproteção que nós temos é a fotoproteção mecânica, que é aquela pelo uso de roupas, chapéu, boné, óculos escuro, guarda-sol, por exemplo. Existem hoje no mercado roupas fabricadas com tecnologia que contam com fator de proteção 50 e conseguem filtrar até 98% da radiação sobre a pele. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, vamos conversar agora aqui nessa figura sobre o que é que nos ataca. Do que a gente está se defendendo, Dani? Aqui, vamos usar essa figura para vocês conseguirem entender melhor, tá? Nós temos o Sol, que emite raios solares para a Terra. Esses raios solares que o Sol emite são os raios UVA, UVB e temos também o UVC, mas os raios UVC não ultrapassam a camada de ozônio, então a gente não precisa se preocupar com eles ainda, tá? Os raios ultravioleta A, essa sigla significa ultravioleta A. Os raios ultravioleta A, eles penetram mais profundamente na nossa pele. Essa é a nossa pele, prazer para vocês. A camada mais externa da pele, que é a epiderme, e a camada mais profunda da pele, que é a derme. A derme é aquele colchãozinho, lembra que eu falo para vocês
Quem não sabe, tem um outro vídeo aí para trás explicando sobre as camadas da pele. Os raios ultravioleta A têm um comprimento de onda maior, para quem se lembra lá de física, e eles penetram mais profundos e vão atingir lá no fundo das células da nossa derme. E essas células que eles atingem são as células que vão causar envelhecimento, rugas, flacidez na nossa pele. Então a gente vai lembrar assim, ó, UVA, aging, que é a palavra em inglês, significa envelhecimento. Então, UVA é o raio solar que causa envelhecimento e também mutação genética em algumas células que vai causar o câncer a longo prazo. UVB é o raio que tem comprimento de onda menor, o ultravioleta B. Ele atinge aqui as nossas células da epiderme, tá? A epiderme, a gente vai lembrar o ultravioleta B, o B, nós vamos lembrar o quê? De burning, que queima. É aquele raio solar que queima, que deixa aquele aspecto avermelhado na nossa pele, tá? Que é aqueles raios que a gente fala para vocês não tomarem um sol de 10 às 4 da tarde no verão, porque no verão esses raios têm muita incidência sobre a Terra. Agora, explicado isso, vocês já sabem o que é a sigla UVA e UVB. A gente vai falar sobre mais algumas siglas que vocês têm que conhecer para escolher o filtro solar. Dani, o que é FPS? FPS é uma sigla que significa Fator de Proteção Solar e é o nome de um teste que comprova a proteção de um filtro contra os raios UVB, que nós acabamos de conhecer. Segunda questão. Dani, você não acabou de me explicar que a gente tem raio UVA e que eles que envelhecem? Exatamente. Isso quer dizer que a sigla FPS faz o consumidor pensar que fator de proteção solar engloba uma proteção completa. Mas agora, você já sabe que a proteção contra os raios UVA não são considerados no teste FPS. E agora, Dani, socorro, o que eu faço? Calma. O grau de proteção contra os raios UVA são indicados no rótulo também do protetor solar através de outra sigla que chama PPD e significa Pigment Persistent Darkening, persistência da pigmentação escura. Quanto maior o número do PPD, maior será a proteção de um determinado produto contra os raios UVA. Só que a gente tem um outro porém. Não é obrigatório descrever esse número na embalagem do protetor solar aqui no Brasil. Mas a Anvisa não libera o produto para venda sem esse teste. E ainda temos uma outra norma da Anvisa que estabelece que todo protetor solar, para ser vendido no Brasil, ele tem que ter no mínimo 30% do FPS indicado na embalagem em proteção UVA. Então, por exemplo, um filtro com fator FPS 30, ele vai ter PPD no mínimo 10. O FPS 60 vai ter PPD no mínimo 20 e assim por diante. A partir de PPD 8, nós já temos uma boa proteção UVA. Mas, quanto maior a proteção, melhor vai ser o efeito do produto em filtrar esses raios, né? Terceira questão. Por que, se nós só vamos conseguir comprar aqui no Brasil produtos que tiverem essa proteção contra os dois tipos de raio perigosos que nós já vimos, que são o UVA e o UVB? Pra que raio você tá me explicando tudo isso, Dani? Só pra confundir minha cabeça? Não, gente. Porque no Brasil, vocês têm essa proteção da Anvisa, mas muita gente viaja e quer trazer protetor solar de fora. Então, é importante a gente se atentar a esses valores no rótulo. Outra coisa, a regra da Anvisa para filtro solar é para filtro solar. Mas a gente tem também maquiagem que coloca no rótulo que tem FPS. E a maioria das pessoas usam aquela base maravilhosa com FPS 50 e acham que estão arrasando, protegidas. Vocês que agora já sabem
o que eu acabei de explicar, o que vocês acham? Essas pessoas estão protegidas ou não? Existem produtos denominados pela Anvisa como multifuncionais. É o caso de muitos BB Creams, cremes anti-idade com FPS ou loções clareadoras com FPS. Eles destacam o fator de proteção solar, FPS, no entanto, podem não apresentar boa proteção contra raios UVA, que é o que a gente já falou, que é o PPD. Aliás, muitos deles ainda destacam no próprio rótulo os dizeres: esse produto não é um protetor solar. Então, você fique atento no rótulo. Se encontrar essa informação, saiba que você pode usar um produto com possível proteção UVA fraca. Um protetor solar de verdade deve apresentar o mínimo de proteção UVA. E quanto que é mesmo, gente? Nós já falamos isso lá atrás. Quem aí se lembra? A partir de PPD 8, nós temos uma boa proteção UVA. Mas como eu já falei, quanto maior a proteção, melhor o efeito do produto em filtrar esses raios. Vocês estão entendendo agora? Porque com certeza você já ouviu de alguém aí que tem que usar protetor solar com FPS 30 no mínimo. Porque o produto com FPS 30 vai ter PPD 10. E nós já conversamos que o PPD mínimo para proteger é 8, né? Um protetor com FPS 15 vai ter quanto de PPD? Quem aí sabe me responder? Se não tiver escrito nada no rótulo que dê essa informação para vocês, com certeza vai ser PPD 5. E você não vai estar protegida contra os efeitos danosos da radiação UVA. Então agora você já sabe tudo, já sabe que o protetor tem que ter proteção UVA, proteção contra os raios do UVA, contra os raios do UVB, tem que ter proteção contra a luz visível e que a partir de PPD 8 já temos uma boa proteção UVA, né? Já vai ser suficiente para proteger dos raios UVA. Agora você já consegue entender por que as pessoas falam pra gente usar protetor com FPS no mínimo 30. Porque ele tendo FPS 30, o PPD vai ser 10. Para ele poder estar lá na prateleira da farmácia sendo vendido para você. Então, se você usar um protetor com FPS 15, ele tem a proteção suficiente contra os raios UVA? Não. A proteção contra os raios UVA dele vai ser no mínimo 5 para ele estar lá na prateleira da farmácia. Não é certeza de que ele tem a proteção necessária para estar te protegendo contra os raios UVA, que são aqueles raios que causam envelhecimento e que podem causar câncer. Então, preste sempre atenção no protetor. Procura, se você não sabe, não entende de FPS, PPD e também não quer fazer questão de entender mesmo depois de ter assistido esse vídeo, procure sempre um protetor com FPS mais alto que você achar na prateleira, tá? Fazendo isso, você já vai estar protegido. Beijos e no próximo vídeo eu explico mais algumas coisinhas para você.